Bom dia novamente. Você está no Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Desculpem os problemas técnicos. Nós vamos dar sequência, então, à nossa apresentação por Jonas Brandt, com Sara Ferraz e Maria da Luz Lima. Vamos dar sequência, então, à apresentação, à continuidade da apresentação do Jonas Brandt, que estava falando sobre os guardiões da saúde. Jonas, por favor. Obrigado, doutor Paulo. Vou compartilhar novamente a tela aqui para a gente poder seguir. Bom, eu estava comentando da importância da vigilância participativa como a aproximação das novas tecnologias para as ações que já eram antigamente realizadas na vigilância, né? A possibilidade de que as pessoas participem ativamente nesse processo. E no caso da Covid, a gente já comenta justamente a importância de detectar muito rápido um caso suspeito para poder identificar os contatos e romper cadeias de transmissão. Então, justamente essa possibilidade se dá ao uso dessa ferramenta pode trazer grandes benefícios para a sua aplicação no contexto da Covid. Então, surge em 2017 esse aplicativo, com o objetivo de estimular a vigilância participativa, e em 2020, sob a liderança da PROEP, a gente justamente consegue implementar ele na Universidade de Brasília. Então, esse processo, como eu comentei um pouco, ele surgiu em 2007 com a liderança do Ministério, né? Em 2014 ele é usado na Copa do Mundo, depois nas Olimpíadas, e usado em 2017 na visita do Papa na Colômbia. Então foi um primeiro uso desse aplicativo em outro país. O próprio Peru usou a base desse código para criar a sua estratégia também, mas em 2020 é que ele é reformulado. Um dos grandes desafios, e eu vou falar lá na frente, da estratégia de vigilância participativa é a adesão. Então, a gente tinha esse desafio de repensar a estratégia do Guardiões no contexto da Covid, mas pensando como é que ele te garantiria a adesão. E foi aí que surge essa iniciativa de vigilância ativa institucional, ou seja, a instituição como um ator-chave nesse processo de vigilância. Para que vocês tenham uma ideia, a Universidade de Brasília tem quase 56 mil pessoas na comunidade acadêmica. E com a estratégia do Guardiões, a gente conseguiu criar uma disciplina. Então, os alunos, ao participarem da disciplina, ganham créditos. E com isso, a gente não só recebe informação, como educa esses alunos sobre o processo de saúde, doença e prevenção da Covid. Então, aqui a gente pode ver as curvas no período letivo, né? Então, a gente vê aqui 3 momentos aí importantes do Guardiões com altíssimo nível de adesão, com a implementação das disciplinas. A gente vê aqui que a gente tem em cada região do Distrito Federal, esse é o mapa de Brasília, né, do quadradinho, para quem não conhece, a gente tem em cada região dessa, com exceção da Fercal, a gente tem aí mais de 100 pessoas participando, né, algumas regiões um pouco menos de 100 pessoas, mas um número expressivo em todas as regiões do Distrito Federal. E aí a gente consegue descrever essa proporção de pessoas sintomáticas. Então a gente tem aqui um aumento importante no início, mas muito provavelmente porque as pessoas queriam testar a ferramenta e ver o que acontecia se ela dissesse que estava doente, mas depois a gente foi capaz de descrever as 2 ondas de maneira bem clara dentro dessa comunidade. A gente consegue semanalmente acompanhar a evolução e essa incidência por região administrativa de Brasília. Então, com isso, é possível perceber onde direcionar os esforços para tentar conter a transmissão, ou seja, a doença ela não espalha de maneira homogênea no território. Ela tem características que dependem de características locais e que, com base nessa ferramenta, a gente pode priorizar intervenções em cada região. Aqui a gente pode ver, por exemplo, na última semana, a gente percebe aqui regiões que ainda estão em crescimento do número da proporção de casos e regiões que estão em decrescimento. Então, isso permite não só a gente, nesse momento que está baixo o número de casos, a gente perceber aonde está aumentando, porque senão a gente começa a achar, está baixo, mas é importante a gente perceber onde está crescendo isso, né? Então, entender essas regiões de vermelho como regiões que estão aumentando o número de casos. A gente dividiu, para poder estruturar isso, 3 equipes, uma de vigilância, uma de comunicação e uma de tecnologia. Então, a equipe de vigilância trabalha a análise dos dados e a investigação dos casos. A comunicação cria um canal para essa disciplina e de comunicação com essa comunidade que utiliza o aplicativo e uma equipe de TI desenvolvendo as funcionalidades. A gente tem um número de mais de 4 milhões de reportes, que a gente chama, né, de participações no aplicativo sobre o status de saúde, com mais de 8 mil participações por dia. Então, as telas do aplicativo são bastante simples, então eu posso dizer se eu estou bem ou mal.
Se eu disser que eu estou mal, eu posso descrever quando eu comecei os sintomas e os sintomas. E eu posso dizer se eu viajei, eu tive contato com outras pessoas doentes, ou se eu busquei atendimento médico. Então, isso nos dá noção de proporção, né, de busca de atendimento. Eu posso ainda reportar um rumor. Eu posso dizer, bom, eu escutei falar de alguma coisa para que a gente possa desencadear ações de investigação. E eu posso habilitar a vigilância ativa. O que é isso? É quando meus dados estão cadastrados aqui, eu posso me vincular a uma instituição, como na Universidade de Brasília, pertencendo à Faculdade de Saúde. Então, se eu disser que eu estou com sintomas, uma equipe da Universidade de Brasília vai receber os meus dados individualizados. Então, eu posso optar por não participar, mas se eu optar por participar, eu consigo desencadear uma série de processos. Então, a equipe vai investigar o seu caso, eu vou falar disso mais na frente. A gente tem abas de comunicação, que é essa aba ProEP, que tem comunicações mais gerais de saúde pública, e a Guardiões UNB, que são comunicações específicas da UNB. Além de uma tela de dicas específicas, que estão sempre baseadas em ciência, e eu posso ter um mapa para enxergar como é que está a situação próxima à minha residência e à região onde eu moro. O que a gente percebeu de mudança importante, né? Essa mudança de passar de perfil passivo para um perfil ativo nesse processo, reforça a importância da participação social, promove a adaptação no âmbito da saúde para a gente conseguir responder mais rápido à detecção de doenças, né? Permite a gente conseguir detectar mais rápido essa mudança do perfil epidemiológico e antecipa a preparação do serviço de saúde, ou seja, eu posso avisar, olha, está subindo, se prepara aí, coleta a amostra para a gente saber o que está circulando. Então, com isso, a gente responde muito mais rápido. E com a vigilância ativa, eu consigo saber quem são essas pessoas. Então, a gente usou uma ferramenta da OMS e integrou ela com o Guardiões da Saúde. Então, essa ferramenta chamada GoData, ela ajuda a organizar os dados. Então, em vez de eu ficar com uma lista de casos e saber que eu tenho que ligar todo dia, esse software ajuda a organizar quem é responsável por seguir essa pessoa, quem é o contato dela. Então, isso tudo está organizado num software que nos permite rastrear esses contatos. E nós temos utilizado eles na UNB e ajudado uma série de parceiros a utilizar essa ferramenta. Então, aqui algumas das telas que ele tem, nos permite seguir cada uma dessas pessoas. A gente não usa nome, então a gente usa código para evitar a exposição dos indivíduos, já que a comunidade não é tão grande, e a gente consegue seguir eles até o final, a evolução da doença, ou seja, a cura, né, que a gente está buscando tanto na maioria dos casos. E a gente consegue rastrear contatos também. Então, cada pessoa vai ter os seus contatos. Em geral, a grande maioria, contatos próximos e familiares. Mas a gente consegue seguir esses contatos também e contribuir na ruptura da cadeia de transmissão. Então, a gente tem até um painel que a gente pode monitorar e saber o que está acontecendo. E a gente, com isso, detecta uma série de cadeias de transmissão. Aqui são alguns exemplos de cadeias que nós seguimos, e veja a importância de que, em boa parte desses casos, nós conseguimos romper cadeias de transmissão, mas em uma delas, a gente teve um super spreader, né? Quer dizer, uma pessoa que contamina um monte de gente. Então, a gente pode, por causa de um caso, perder todo um controle de um surto. Essa aqui é a nossa curva epidêmica na universidade, em termos de casos que a gente vem acompanhando desde o início da pandemia, utilizando o Guardiões da Saúde. O Guardiões ele começa a funcionar aqui a partir do dia 18, aqui da semana 18, desculpa, desse ano. Então, por isso o número cresce, o número de pessoas sendo seguidas, porque antes era a partir de e-mail. Então, a gente consegue melhorar muito a nossa captação de casos e esse segmento, né? A gente tem um relatório diário em cada um dos setores da universidade. Então, a gente consegue prever, ou enfim, consegue se preparar para possíveis surtos dentro da comunidade acadêmica. Em cada subunidade da universidade, eu sei quantos casos ativos, quantos casos nas últimas 24 horas, para poder desencadear ações e evitar que a universidade, já que o espaço de trabalho e estudo, gente, é o lugar que a gente fica mais tempo hoje. As pessoas saem muito cedo de casa e voltam muito tarde. Então, eu conseguir detectar a transmissão no ambiente de trabalho é fundamental nesse contexto, né? Então, aqui eu sei quantas pessoas em cada uma das unidades, né? E a gente agora implementou recentemente a coleta de informação sobre a vacina. Então, a gente consegue saber como é que está a cobertura vacinal em cada uma desses espaços da universidade para poder desencadear espaços de educação em saúde e mobilização social. A gente agora, mais recentemente, começa uma parceria com a UFSCar, e com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, duas instituições de grande porte, ou seja, a UFSCar tem cerca de 30 mil pessoas e a Universidade Federal do Norte de Minas cerca de 20 mil pessoas, e a gente imagina que esse envolvimento das instituições de ensino de grande porte possa ser um diferencial na educação desse usuário,
porque esse aluno passa a conhecer mais sobre a doença, se preparar, entender a informação. Então, cria-se um canal de educação, mas também garante que esses grandes centros não se tornem centros de disseminação do vírus, porque a universidade, o centro, vai conseguir detectar muito rápido e responder rápido para evitar que ocorra a transmissão. Então, nós ganhamos em duas frentes. Bom, então, como eu falei, a gente conseguiu chegar numa detecção e mapear a transmissão num nível infradistrital, ou seja, nas regiões de Brasília. A gente conseguiu detectar muito mais rápido casos suspeitos e conseguir fazer a investigação desses casos. A gente criou um canal de comunicação da instituição com o cidadão, muitas vezes leigo sobre o tema, um canal que ele pode confiar, um canal baseado em ciência. A gente conseguiu, com isso, evitar a transmissão dentro dos ambientes institucionais e a gente, com isso, conseguir impactar na tomada de decisões dos gestores com base em evidências. Acho que é isso. Me coloco à disposição. Peço desculpa se delongamos um pouco do tempo, agora que a gente tem que tirar esse atraso para o debate. Pois é. Muito obrigado, Jonas. Eu passo, então, para a Sara Ferraz, que vai falar sobre a experiência do PROEP. Sara, por favor. Ok, então vou compartilhar minha tela. Pode ser que em alguns momentos tenhamos alguma perda, às vezes acontece, a internet até que está boa aqui, eu estou no escritório das Nações Unidas, então funciona bem, é o melhor lugar de internet do país, então eu espero que não tenhamos tantas oscilações. Qualquer coisa vocês me sinalizem. Eu também vou fazer rápido essa apresentação para nós termos tempo para o debate. O seu Paulo nos instigou para o debate, então também quero falar rapidamente sobre essa experiência da PROEP. Vou cronometrar meu tempo aqui para a gente tentar ser prático. Então, como comentamos no início, eu sou a Sara Ferraz, sou atual presidente da PROEP, comecei como voluntária nessa rede, que nós fundamos em 2014 com um grupo de 60 profissionais de epidemiologia de campo, eram egressos e treinandos do Programa de Epidemiologia de Campo do Brasil, o EPSUS, e depois disso fomos ampliando a rede, que eu vou contar um pouquinho. Então, hoje, quem nós somos? Nós somos essa rede brasileira, que é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e nós percebemos que nós começamos como um grupo pequeno, voltado especificamente para esse público, e percebemos a necessidade de ampliar para qualquer profissional de saúde pública interessado no tema da epidemiologia de terreno, da epidemiologia de serviço. E com isso, nós crescemos muito e ganhamos o mundo. Hoje, atualmente, somos mais de 315 membros, ou seja, pessoas que querem apoiar a rede, se associam e começam a nos acompanhar. Nós começamos a perceber um impacto nosso muito grande nas redes sociais por meio das publicações educativas, falando sobre alguma doença, sobre dados, sobre vigilância, sobre estratégia de saúde pública. E aí um pouco do nosso alcance quando nós percebemos que algumas das postagens chegavam a um alcance de 80 mil pessoas pelas redes sociais. Então isso foi outra coisa muito importante. Nós temos já um alcance aí de 23 mil alunos numa plataforma de ensino que nós desenvolvemos, vou contar mais para vocês também, e hoje somos membros da GORN, que faz parte da OMS, que também é um pouco do que eu vou contar para vocês. Como é que a PROEP nasce? Com esse objetivo de ser uma rede que apoia profissionais de saúde pública, para fomentar discussões de prevenção, promoção e também para estimular o desenvolvimento do profissional de saúde e também para apoiar projetos e iniciativas de governos locais e nacionais nessa discussão de aprimorar as práticas de vigilância em saúde. Então, o nosso foco foi bem vigilância em saúde e é por isso que ele casa muito com o foco da Abrasco. Aqui é um pouco para mostrar a nossa história, ou seja, como é que nós começamos lá em 2014, como nós fomos crescendo ao longo dos anos, e um pouco do nosso voluntariado, ou seja, hoje o que faz a grande diferença na PROEP, que é essa rede que está em ascensão, é essa força de vontade das pessoas em poder colaborar de alguma maneira. Então, o trabalho voluntário, para nós, é um grande trunfo, e eu acho que é um dos braços fortes da PROEP hoje, de podermos alcançar, e como vocês vão ver, ter nosso nome em diferentes iniciativas por conta dessa dedicação dos profissionais de saúde, principalmente do Brasil e de outros países que hoje fazem parte da rede da PROEP também.
E aí temos a história da doutora da Luz para complementar. Países africanos de língua portuguesa, países da América Latina, então temos focado muito em iniciativa em materiais que sejam desenvolvidos em português e espanhol, nessa tentativa de apoiar uma discussão que comece a falar o mesmo idioma da saúde pública na nossa região, ou seja, o nosso único país que fala português na América do Sul, tentando começar a fazer essa integração com os demais países. E é aí que nós começamos a nossa história em missões de resposta a emergências em saúde pública. Essa rede global que eu comentei lá um pouco antes, essa faz parte da Organização Mundial da Saúde e ela busca integrar diferentes instituições técnicas para identificar num evento de saúde pública quem ela pode acionar no mundo. Então, diante de uma emergência de saúde pública, essa rede aciona seus parceiros e, com isso, nós conseguimos apoiar de alguma maneira, principalmente apoio técnico. E, então, nas Américas, nós temos aí cerca de 37 instituições, na África, possuem 23 instituições parceiras, e o mais interessante é que no Brasil, nós ainda só temos 3 instituições parceiras, que é o Instituto Evandro Chagas, o Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a PROEP. Então, como é que nós temos feito esse apoio? Então, a Gorne faz essa relação, essa integração para poder identificar profissionais com a sua expertise e poder mandar para os diferentes eventos de importância de saúde pública. E a PROEP, então, tem enviado esses profissionais dentro dessa rede de 315 membros. Foi assim que nós começamos a identificar pessoas que pudessem apoiar eventos em outros lugares. Começamos lá em 2016, quando os nossos profissionais de vigilância foram os mais destacados para a resposta de um surto de febre amarela em Angola, e depois disso fomos tendo sempre, com uma certa frequência, profissionais em emergências de saúde pública. Tivemos um surto de sarampo num campo de refugiados em Bangladesh, tivemos surto de cólera depois de 2018, ali em Angola também. Começamos a apoiar a preparação de equipes de resposta rápida para o enfrentamento do ébola, como nós dizemos aqui, em Moçambique, em Ruanda, em Angola também. Enfrentamos aí o surto de cólera pós-ciclone Moçambique, né? O ciclone da Kennedy. E agora, 19, em Brasil, onde começamos nossa parceria com São Tomé e Príncipe, e estão agora no processo de recrutamento para profissionais que apoiam a vacinação na África. Então, é um pouco assim que começamos. Aqui algumas fotos para mostrar nossos voluntários, todos voluntários da saúde, vai depender muito da área, gente de laboratório, de epidemiologia, de comunicação de risco, mesmo de tecnologia da informação. Então, o nosso voluntário em Bangladesh, esse aqui de 2018, é um profissional de TI lá da Secretaria de Saúde de Manaus, e que pôde apoiar com a questão da organização dos dados lá. Então, foi muito interessante ter esses diferentes perfis apoiando as respostas humanitárias. Então, para a Covid-19, nós organizamos uma estrutura que é essa de apoio aos municípios. O que nós fizemos? Nós apoiamos... A Sara caiu, Glória. Doutor, senhor Paulo, creio que sim. O senhor pode dar prosseguimento. Se ela voltar, eu coloco ela para dentro e a gente... Perfeito. Então, Glória, eu posso pedir para a Maria da Luz entrar? Pode, por favor. Tá bom. Então, eu informo que a Sara, que está falando lá de São Tomé, ela teve uma queda aí de sinal, e nós vamos, então, para não ter mais atrasos, vou pedir para a nossa colega Cabo Verde, a Maria da Luz. Então, Glória, eu posso pedir para a Maria da Luz entrar? Pode, por favor. Tá bom. Então, eu informo que a Sara, que está falando lá, ela teve uma queda aí de sinal, e nós vamos, então, para não ter mais atraso, vou pedir para a nossa colega Cabo Verde, a Maria da Luz. Então, Glória. Maria da Luz, por favor, pode começar.
Voltei. Boa tarde, espero que esteja me ouvindo. Ok. Ok. Sara, você Sim, consegue, então? Tá bom. Maria da Luz, então vamos deixar a Sara voltar. Desliga um pouco, a Sara volta para encerrar. Tá bem. Vou encerrar. É porque a energia acabou aqui e aí a rede vai junto. Agora eu troquei para nós termos uma mais estável. É uma das crises que nós temos aqui. Além da água, temos a questão da energia também que anda mais complicada esses dias. Uhum. Eu vou comentar mais rapidamente desse. A nossa força-tarefa, nós criamos uma estratégia, submetemos para alguns possíveis financiadores para obter recursos para apoiar os municípios e começamos uma estratégia com a Universidade de Brasília, que era sem recurso, de apoio remoto a municípios para tentar dar suporte para questões técnicas da resposta à pandemia. Foi aí que, com isso, nós conseguimos um recurso que se transformou numa força-tarefa, porque envolveu diferentes instituições. A ideia era identificar temas que os profissionais tivessem desafios no enfrentamento, na linha de frente, e poder apoiá-los tecnicamente, ou seja, ter um grupo que por trás estava estudando, surgiu muitas discussões entre o grupo de sócios que queriam apoiar, então estávamos nos reunindo com mais frequência para poder debater esses temas e perceber como é que nós podíamos lançar notas técnicas ou outros materiais de apoio a esses profissionais, já que era tudo muito novo em relação à resposta. E começamos com essa parceria com a Universidade de Brasília, que foi se ampliando para outras instituições, tanto internacionais como nacionais. Então, o que nós fazíamos? Nós identificávamos a necessidade do município por um processo de mentoria, que era feita remota. Disso, nós contratamos uma equipe técnica de profissionais de epidemiologia que desenvolviam guias e manuais, e disso nós transformávamos em estratégias de ensino, ou seja, curso rápido, que é materiais de comunicação. Então, criamos uma série de materiais que pudessem apoiar de maneira local, que é um pouco nessa ideia de fazer o que nós estamos chamando de TIOS Covid-19, que é tecnologia e inteligência local em saúde, desenvolvimento de inteligência local para esses profissionais da ponta. Então, nós percebemos que a primeira coisa que nós precisávamos fazer era desenvolvimento de capacidade. A única maneira de desenvolver inteligência local em saúde era por meio de desenvolvimento de capacidades dos profissionais. Foi quando nós começamos com a estratégia à distância, naquele momento estávamos todos em casa, então focamos no desenvolvimento de cursos rápidos. Esses são alguns que a ProEP já tinha antes da pandemia. E esses são que nós começamos a trabalhar durante a resposta, ou seja, qual era o desafio que o profissional tinha? Um deles era como organizar toda essa informação, e aí lançamos o curso de sala de situação. Depois era como organizar, planejar uma campanha vacinal em tão pouco tempo, com tudo acontecendo num momento muito dinâmico. Depois a discussão do rastreamento de contato para doenças infecciosas. Depois a questão do plano de contingência. E com isso esses temas que nós desenvolvemos nos cursos saíram dessas conversas que nós tínhamos com profissionais da linha de frente semanalmente. Tínhamos um grupo de epidemiologistas, que estamos concluindo agora, na verdade, que estavam em contato semanal para dizer, ok, qual a sua grande dificuldade? E aí nós percebemos que nós queríamos fazer muito, e os profissionais ainda tinham dificuldades muito simples, como organizar a sua base de dados no Excel e criar a sua curva epidêmica baseada na média móvel de casos ali. Então, começamos a focar nisso. Para se tornar sustentável, nós acabamos mudando de uma maneira individual para uma sessão coletiva, que continua acontecendo. Então, o que nós temos de resultado disso? Foi possível alcançar mais de 9.000 profissionais matriculados nesses cursos, alcançando cerca de 1.000 municípios brasileiros nessa distribuição e mais de 15 países, que foi o mais interessante. Como eu comentei antes, todo o nosso material foi desenvolvido em português e em espanhol. Então, tivemos um alcance também de outros países, aqui como está mencionado, Brasil, Peru, Chile, Colômbia, e dentre os PALOPs, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe foi um dos nossos principais alcances.
Então, tivemos cerca de 91 colaboradores, e aí vamos falar um pouco dos materiais. E tem um outro ponto aqui muito importante, que foi o nosso foco de apoiar na resposta também para populações tradicionais, como indígenas e quilombolas. Então, também temos como parte, um dos eixos desse projeto, a atuação do engajamento comunitário para populações tradicionais. Então, em suma, veja que nós tivemos uma série de materiais elaborados. O que nós pensamos? O profissional precisa receber esse material de alguma maneira. Então, para cada tema novo, nós desenvolvemos várias estratégias. Ou seja, se um profissional está abarrotado, sobrecarregado na resposta, não tem tempo de sentar para fazer um curso online, por mais curto que ele seja, nós desenvolvemos as sessões práticas em que ele poderia entrar e também ouvir a experiência de outros municípios. Desenvolvemos podcasts, ou seja, momentos que ele pode colocar e ouvir durante o carro, está tudo disponível gratuito nas plataformas virtuais por aí. E outros materiais que nós criamos uma central de recurso para reunir tudo lá, ou seja, entra-se no site, está tudo lá, inclusive materiais de comunicação de risco, para poder orientar a comunidade de uma maneira mais objetiva e mais direcionada, né? Que é um dos nossos desafios no Brasil. Então, aqui é um dos temas que nós trabalhamos, um dos principais que surgiu dessas necessidades. Por exemplo, como ferramentas e métodos para detectar surtos, indicadores de saúde, ferramentas para análise de dados, ainda são as principais dificuldades dos nossos profissionais de saúde. Então, nós tentamos abordar um pouco desses temas. E então, como nós chegamos para conhecer a realidade de cada município, essa foi uma ferramenta que nós aplicamos, nós adaptamos para o Brasil, com a nossa equipe de especialistas, para poder aplicar para cada município, que é uma ferramenta de revisão e interação desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, que é basicamente um alinhamento para perceber como é que eu estou indo na resposta deste evento de saúde pública que ainda não terminou. Então, avalia-se alguns elementos, como logística, vigilância, laboratório, entre outros, e os próprios profissionais iam avaliando como é que estava o município quanto a esses elementos. Foi o momento deles se autoavaliarem, perceber aquilo que estava indo bem, ou seja, e além a nossa discussão da visão poliana, perceber aquilo que é positivo e aquilo que eu posso melhorar, porque também é um exercício, por um processo tão longo de respostas, nós conseguimos perceber aquilo que funcionou bem, que foi efetivo. Então, nosso exercício também foi muito esse. Então, aqui são os eixos que são trabalhados nessa revisão: comunicação de risco, diagnóstico, vacinação, entre outros. Então, fizemos isso com cerca de 38 municípios, porque ele exige mais dedicação, mais trabalho, então é um grupo menor de município. E aqui é um pouco do nosso alcance dos cursos, onde é que estão esses alunos inscritos, né? Mas foi possível perceber que 74% dos inscritos são de sexo feminino, ou seja, nós já sabíamos que as mulheres estão dominando o mundo, então ainda mais em conhecimento, e as principais profissões aí estão entre enfermeiros, biólogos, médicos veterinários, sanitaristas e médicos. Aí agora um pouco dos principais desafios destacados pelos municípios brasileiros. Eles relataram desde entre fluxos de trabalho e baixo número de RH, como questões que nós começamos a perceber nos diferentes perfis: engajamento comunitário, alcançar a cobertura vacinal, as novas variantes, mas o que mais nos chama a atenção é a dificuldade de análise de dados, de fluxo de trabalho e do baixo número de profissional, ou seja, são questões que vão aí dar essa sensação de sobrecarga para o profissional e dificultar que ele consiga se organizar durante a resposta. Óbvio, vamos começar a surgir com outras necessidades, como o surto de outras doenças endêmicas e também a retomada dessas atividades, né? Então, como é que a ProEP tem apoiado? Com essas sessões de mentoria. Hoje temos sempre publicado pela maneira que nós podemos, para que alcancemos mais profissionais. Ainda estão acontecendo até o fim do ano, ou seja, quem tiver interesse. E esse hoje tem sido os principais temas trabalhados, ou seja, elaborar o painel, que o município consiga pegar os seus dados locais, organizá-lo de uma maneira que ele mesmo possa analisar, ter feito esse processo de desenvolvimento das análises espaciais, que tem sido uma necessidade também, organização, análise e apresentação de dados, comunicação de risco e
rastreamento de contatos. Aqui já são das sessões de mentoria individual. Um grupo de municípios que foi acompanhado desde o início dessa iniciativa, lá em fevereiro, e que estão conosco todo ano, todo mês, toda semana, tendo essas sessões. E para terminar um pouco desses depoimentos, para nós, diante de todo o trabalho que surgiu e do mundo remoto da resposta, foi muito complicado perceber o quanto essa estratégia realmente estava sendo efetiva, né? Então, ouvir dos profissionais esse feedback de que auxiliou bastante, de que mudou a vida deles, de que fez diferença. Aqui são fotos de algumas das sessões de mentoria, essa de Planaltina de Goiás, aqui de Santo Antônio Descoberto, aqui com Maitá, no Amazonas, que é isso que eu comentei para vocês, a elaboração da curva epidêmica. E vamos falar um pouco, óbvio, vou falar rapidamente, do nosso apoio a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, também nessa estratégia de resposta à Covid. São os dois que nós conseguimos fazer presencial, formando profissionais de saúde em epidemiologia de terreno, no nível que nós chamamos de linha de frente, aquele que possa ser o primeiro a responder um evento de saúde pública, identificar, analisar e poder sinalizar e iniciar as medidas de contenção. E durante isso foi importante porque em Cabo Verde surgiu uma possibilidade dos alunos fazerem uma investigação de surto durante o evento, que é um pouco dessa experiência, e São Tomé e Príncipe, onde estamos agora. Começou recentemente, Cabo Verde já está indo para a segunda turma, São Tomé e Príncipe começou agora, então é um pouco da experiência para comentar com vocês. E aqui é um pouco dos diversos parceiros que nos apoiaram, ou seja, nós percebemos que é possível fazer muito mais se a Proep tivesse sozinha, talvez, com certeza, não teríamos chegado tão longe. Então, foi muito importante ter essa força-tarefa dos diferentes lados. E terminei. Muito, muito obrigada. Bom, mais uma coisa excelente, né? Muito original. E eu passo agora para a Maria da Luz para falar sobre a experiência do Cabo Verde. Boa tarde a todos, muito obrigada. Vou, então, primeiro agradecer o convite para estar presente neste congresso muito importante e vou fazer a apresentação de Cabo Verde. Tenho um pouco que algumas coisas que a Sara disse, portanto, se calhar vou repetir. Estou a tentar compartilhar. Sim, estou a tentar compartilhar. Não omite não, doutora da Luz, que eu falei rapidinho para você contar. Não venha com essa de omitir, não. É para contar tudo, você pode falar disso com muito mais autoridade. Tá certo. Obrigada, Sara. Então, a apresentação que eu vou fazer é sobre a experiência de Cabo Verde, mas também como é que a experiência brasileira ajudou o país, está a ajudar o país, digamos assim, porque ainda estamos em plena colaboração, está a ajudar o país. Espero que estejam a ver a tela. Sim, perfeito, perfeito. Ok, obrigada. Então, a minha apresentação terá 4 tópicos, basicamente. Eu vou falar devagarinho, porque como eu falo português de Portugal, eu sei que há alguma dificuldade em entender, peço desculpas. Portanto, o meu português. Tem um índice geral do país, o perfil epidemiológico de Cabo Verde, parceria das instituições brasileiras no reforço da capacidade de recursos humanos em Cabo Verde e os ganhos e desafios. Primeiro, como eu sei que há muita pessoa que conhece Cabo Verde, mesmo que seja geograficamente, como o nosso querido moderador, o professor Lotufo, mas eu faço questão sempre de apresentar
o país nas apresentações internacionais para que as pessoas possam entender melhor o contexto em que nós estamos. Cabo Verde é um arquipélago composto por 10 ilhas, 9 habitadas, está mais ou menos no meio do Oceano Atlântico, entre a África continental e o Brasil. As ilhas estão divididas em 2 grupos, tem uma população de aproximadamente 500 mil habitantes e uma capital, que é a cidade da Praia, que tem cerca de 1/4 da população cabo-verdiana. É um país conhecido por belas praias também, mas também tem lindas montanhas. Então, é um país com vocação turística, que é conhecido também em alguns países pela sua música. Alguns que estão a assistir com certeza terão ouvido falar na Cesária Évora, que é cabo-verdiana, e tem uma população maioritariamente jovem. A população menor de 25 anos constitui cerca de 46% da população. Tem uma esperança média de vida de 74 anos, é um dos mais altos da África, e também, desde 2008, é considerado um país de desenvolvimento médio. A nível da saúde, em Cabo Verde, infelizmente, já temos também um grande desafio das doenças crónicas não transmissíveis. A hipertensão arterial, das grandes doenças, importante causa de morbilidade. As doenças crónicas não transmissíveis constituem a primeira e a segunda causa de mortalidade. Primeiro, as doenças cérebro- e cardiovasculares, e a segunda causa, as neoplasias, ou cancro, ou câncer, como dizem no Brasil. E os fatores de risco também, que têm uma grande influência, digamos assim, nomeadamente a hipertensão arterial, a obesidade, o alcoolismo também, o sedentarismo e outros determinantes da saúde. Há também uma grande incapacidade no país, que é provocada não só pela diabetes mellitus, como a hipertensão arterial, as cardiopatias reumáticas isquémicas e também os AVCs. Por outro lado, temos o desafio das doenças infecciosas. Por ser uma ilha tropical, tem um clima muito favorável ao desenvolvimento de vetores, mosquitos vetores de doenças. O paludismo tem caráter sazonal. Já há 4 anos que o país não tem caso autóctone de paludismo, porque estamos a tentar ver se o país é certificado como país certificado eliminado com a eliminação do paludismo. A tuberculose também ainda tem algum peso, o HIV, apesar de ter baixa transmissão. E nos tempos, quando a temperatura aumenta, nas estações com maior elevação de temperaturas, diarreias e pneumonias continuam a ser uma das principais causas de procura de urgência, serviços de urgência. Nos últimos 10 anos, últimos 10, 15 anos, né, digamos assim, o país viveu 4 epidemias, da dengue em 2009 e 2010, Zika em 2015 e 2016, o paludismo em 2017, que foi a última epidemia, e agora a Covid-19, sendo que o país registrou o primeiro caso a 18 de março de 2020 e até agora tem um total de 38.331 casos confirmados de Covid-19. A implementação da vacina já está em todas as ilhas do país e já mais de 80% da população tem a primeira dose da vacinação contra a Covid-19, da população elegível, que é a população maior de 18 anos e os grupos de risco. Por outro lado, também temos que ter em conta os fatores determinantes em Cabo Verde, os fatores socioeconómicos, a pobreza, que ocupa um lugar importante entre os principais fatores determinantes, os recursos naturais também, a chuva, que só ocorre em 3, 4 meses durante o ano, mas não são chuvas muito ligeiras, raras vezes, assim, com grande intensidade, devido sobretudo aos ciclones que se formam aqui perto e que às vezes deixam aqui alguma chuva residual, digamos assim. E também a contribuição mais importante para o produto interno vem do setor terciário. Próximo slide. Ok.
Ainda tem outros fatores que podem estar ligados a, que temos que ver também na análise do sistema de saúde, que tem a ver com a urbanização do país, questões do saneamento básico também constituem um importante desafio, mas temos outros fatores positivos, que é a questão da literacia, a educação em Cabo Verde. Os indicadores da educação mostram que temos uma taxa líquida de escolarização básica de 96,5%, e isso é importante também depois nas questões de informação para a saúde, não é? Mais de 90% da população vive a menos de 30 minutos de um serviço de saúde, a pé. Temos algumas deficiências ou alguns problemas com recursos humanos na área da saúde, recursos humanos na área das respostas, mas alguns constrangimentos estão a tentar ser ultrapassados com a abordagem Uma Só Saúde. A contribuição do Brasil, para falar um pouco da contribuição da equipe brasileira, sobretudo na formação de recursos humanos de epidemiologia de campo, vou fazer uma pequena contextualização, em que em 2019 Cabo Verde sofreu uma avaliação externa conjunta que identificou que a epidemiologia uma importante lacuna a nível do país. Desde então, o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, que é uma instituição que tem várias competências, meramente na área de formação em saúde pública, fez vários contactos com a rede dos Institutos Nacionais de Saúde Pública e outros parceiros, mas não foi possível implementar, ou porque não tinham esse curso, ou porque havia essa dificuldade financeira. Então, durante a avaliação externa conjunta, já houve um primeiro contacto com o Brasil. Tivemos a felicidade de ter o professor Jonas Brandt como integrante da equipa de avaliação externa conjunta, e realmente nós começamos então esse contacto informal primeiro, né, depois com formalização através da embaixada. Não tivemos assim uma resposta muito célere, e em outubro de 2020 então começamos a primeira reunião a tentar ver o que é que se pode fazer. Aqui à direita podem ver, portanto, os primeiros integrantes, digamos assim, dessa equipa que trabalhou a formação FTP em Cabo Verde, e depois em baixo com a parceria da CDC e outros parceiros Atlanta e outros parceiros que foram aparecendo, foi possível então finalmente termos o programa de treinamento de epidemiologia de campo em Cabo Verde, com o grande apoio da ProEP e da TILS. Então, até agora já estamos na segunda turma, como a Sara disse. A modalidade foi adequada às necessidades do país, eu vou falar um pouco mais à frente, portanto, a parte presencial e em sala. Já estamos com a primeira turma, que começou com 15 inscritos, finalizou em setembro com 12 participantes já. Já nessa primeira turma foi possível escolher alguns tutores, 3 tutores também que foram formados para dar continuidade à epidemiologia. Já na primeira turma, os problemas analisados foram já do país, então nesse gráfico podemos ver que estudos de caso, de análise de diagrama, com a diagrama Ishikawa e a investigação também do rumor aqui na praia foram produtos importantes de capacitação do pessoal de epidemiologia de FTP. Nessa primeira turma também foram treinados, não é, digamos assim, importantes atores no panorama sanitário nacional, com foco na abordagem Uma Só Saúde. Foram capacitados a parte do ambiente, agente de defesa ambiental, saúde pública, biólogos, diretores de serviços, dirigentes, também enfermeiros, médico, veterinário, enfim. Houve assim um envolvimento grande, e 40% da população, digamos assim, a turma que foi capacitada conseguiu dar essa resposta
garantir essa resposta a nível de 40% do país. Portanto, não foi só de uma ilha, foram de 3, 4 ilhas é que foram beneficiados, digamos assim, com essa primeira turma. Aqui, portanto, já se falou, portanto, nessa importante parceria que, digamos assim, consistiu no primeiro grande desafio de ir no terreno, uma equipa multissetorial composta por todos os atores importantes na área da ambiente, na abordagem Uma Só Saúde, e que participaram nessa investigação de surto, não é? Que tanto a saúde humana como a saúde ambiental e a saúde animal, que nos permitiu tirar algumas conclusões e realmente ver a capacidade de trabalharmos em equipa saiu muito reforçada e continua nesta segunda turma. Essa primeira turma saiu já com também compromissos, não é? A criação de uma rede de epidemiologistas em Cabo Verde, a partilha de experiências e o trabalho de equipa também, que é muito importante em Cabo Verde. Já estamos, portanto, agora, como eu disse, na segunda turma, que vai terminar 8 de dezembro. Nesta segunda turma esperamos ter 17 egressos. São algumas imagens aqui da segunda turma. E ganhos, digamos assim, dos principais ganhos, temos a criação de uma rede de epidemiologistas de campo e com o fortalecimento da abordagem Uma Só Saúde, o fortalecimento dos recursos humanos na área da saúde, participação nos egressos já na elaboração do Plano Nacional de Ação para a Segurança Sanitária, mapeamento de risco, o Plano de Vigilância Integrada e Resposta a Doenças em Cabo Verde, mas também a participação em congressos internacionais, não é? Houve 2 apresentações que foram apresentados, digamos assim, desculpa a redundância, num congresso da EPSUS. E desafios, claro que há muitos desafios, dos principais desafios é a sustentabilidade, portanto, da formação e dessa capacitação, ter mais ambição para cursos intermédios e avançados e a institucionalização da FTP em Cabo Verde. Portanto, o curso que treinamento foi a FTP Frontline, mas esperamos também implementar os cursos intermédios e avançados com a PROEP e outras entidades. Então, agradecimentos nesta fase final, então, a toda a equipa e que tem ajudado o Cabo Verde a conseguir implementar a FTP e a melhorar o seu sistema de vigilância a nível nacional. Muito obrigada, então, e bem-aja. Bom, nós estamos com quase 50 participantes, então eu vou pedir aí que a produção já nos coloque algumas perguntas, os participantes, aos palestrantes. Eu estou muito entusiasmado com essa apresentação, né, dos 3, porque eu me senti muito abalado aí durante a pandemia, no momento em que eu vi pouca epidemiologia raiz, né? E muita modelagem, muito genoma do vírus, né? E pouca explicação sobre como aquilo que a gente faz há mais de 100 anos a gente pudesse estar trabalhando. Né? E eu fico feliz, muito grande, de ter essa experiência, né, da Sara fazendo isso e a Maria da Luz dando a resposta e mostrando, né, o quão fantástico está a situação aí no Cabo Verde. Né? Fico bastante feliz. Melhorou bastante o meu astral, né, essa apresentação. Jonas, me faça uma pergunta para a Maria da Luz. Eu queria pensar com a da Luz, primeiro parabenizar, né? Eu acho que é um trunfo muito grande. Eu queria escutar um pouco como é que você acha que esse treinamento pode fortalecer o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde a longo prazo, como é que você vê essa experiência, como é que você enxerga essa possibilidade de contribuição? Obrigada, Jonas. Bom, essa contribuição já se faz sentir, não é? Porque
todas as ilhas estão a ser capacitadas e treinadas na área de epidemiologia. Então, a ideia de dar continuidade que é da responsabilidade do Instituto Nacional de Saúde Pública, fazer pelo menos daqui para o futuro, todos os anos, um curso, um treino em FETP, Frontline, é um desafio que nós estamos dispostos a alcançar. Mas eu penso que um pouco daquilo que eu disse para o fim, porque já se sente com esse pequeno grupo que está em formação e que já tem um diploma, a diferença no sistema de saúde. As pessoas já tivemos muitos retorno, não sei, feedback de dirigentes dos serviços municipais que nos deram um retorno a dizer, olha, o egresso ou a pessoa que está em formação, em treinamento, já se nota uma diferença na sua postura, na maneira de apresentar os resultados e na análise dos resultados. E é isso mesmo que nós queremos. Então, para nós está sendo muito importante essa parceria e esse treinamento, e será sempre uma mais-valia e será pronto para continuar no futuro. Com certeza que será um ganho enorme para o país. O Jonas sabe o quanto eu dizia sempre que era um sonho para mim, como médica de saúde pública e presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública. O meu sonho realmente era instituir esse treino aqui em Cabo Verde, e todos sentem a minha alegria quando eu falo realmente dos progressos que estamos tendo e dos planos para o futuro e de tudo que com certeza o Instituto terá de fazer no futuro para garantir, porque vendo os resultados e vendo os ganhos que vai se tendo, com certeza que vai ser um estímulo para continuarmos nessa senda. Muito obrigada. O Rui Rafael do Lacher mandou parabéns à coordenação, obrigado, e a cada um dos apresentadores, que ele gostou muito. Tá? Eu vou fazer uma pergunta dupla para a Sara e para o Jonas. O que eu vi de vocês vocês criaram um produto que pode virar uma mercadoria. Né? Então, pensando nesse sistema dualista, né, no sistema único de saúde, onde a gente tem a saúde suplementar, eu pergunto, essas propostas não chegarão um dia ao interesse de planos de saúde, de algum outro tipo de organização? Olha, é uma boa pergunta, viu, doutor Paulo? Acho que é um debate interessante. Acho que a Sara pode falar mais sobre a ProEP e esse suporte que a TIOS vem fazendo, mas eu acho que em relação ao Guardiões da Saúde, o que a gente pode dizer é que assim, a proposta está se propondo a tentar fortalecer a vigilância nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Lógico que está trabalhando nesse momento a Universidade de Brasília, mas instituições privadas também podem trabalhar esse tipo de estratégia para ter mais inteligência sobre o que está acontecendo na sua comunidade e prestar melhor apoio, inclusive os planos de saúde, né? Então, acho que há um espaço aí em termos de inteligência epidemiológica, e no final é inteligência financeira. Um plano de saúde que detecta mais rápido, orienta mais rápido, controla surtos na sua comunidade mais rápido, também vai ter menos custos. Mas acho que nesse momento o foco não tem sido pensar em vender produtos, mas acho que sim, há um espaço interessante aí da iniciativa privada nessa área. Bom, se fosse falar do trabalho da ProEP como um produto que pudesse se tornar mercadoria, nós temos feito algumas discussões muito interessantes no Conselho Diretivo, que é pensar qual é a nossa missão e o que nós esperamos com a ProEP no futuro, para como ela é aberta e vai se mudando aí o conselho diretivo, o grupo diretivo, para que a gente não mude o foco e os interesses da associação. Então, acho que isso é uma discussão que nós temos tido muito cuidado e nós temos trabalhado constantemente. Nós já recebemos algumas propostas, por exemplo, muito boas de iniciativas privadas para desenvolver estudos que pudesse depois favorecer ou afirmar ali o benefício do seu produto. E nós desviamos da proposta, nós recusamos, justamente por entender que isso não vai ao encontro do que nós pretendemos como ProEP. Não sei se seria bem essa lógica, mas é um pouco do que eu vejo.
mas uma questão que eu coloco, eu tenho uma avaliação sobre o SUS, que um dos problemas foi que os sindicatos, todo o conjunto de sindicatos ficou muito fora, né, e continua ainda fora do SUS, porque na origem eles gostavam muito de fazer os convênios, né, era uma das demandas que eles tinham com o patronato, era esse. Mas e agora com a pandemia ficou claro como várias categorias ficaram extremamente atingidas sem ter uma defesa eficiente. Essa é uma questão que eu coloco aí. Os sindicatos vão ter que se armar, né, com instrumentais como esse que vocês estão colocando, os Guardiões da Saúde aí, que tem uma importância não somente na questão, vamos falar assim, infecto-contagiosa, como na questão laboral também, profissional, né, que nós podemos também produzir. Esse é um pensamento que eu coloco aí. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a Daluz. Daluz, como é que você... Cabo Verde, por ser uma ilha, houve uma tentativa de um isolamento durante a pandemia? Não houve? Se houve, foi bem sucedida? Tá. Foi bem sucedida ou não? Obrigada, Paulo, pela questão. Cabo Verde, portanto, é um arquipélago, são 10 ilhas, né? Portanto, realmente, durante a pandemia, houve necessidade de se fazer o confinamento, né? A primeira ilha que foi afetada foi a ilha da Boa Vista. Então, essa ilha ficou isolada, digamos assim. Houve a necessidade de se fazer uma restrição, não é, às entradas e saídas de pessoas e mercadorias. Isso afetou um pouco a economia local também. Mas essa estratégia foi muito boa, porque permitiu que não houvesse aqui uma acumulação, digamos assim, um número excessivo de casos assim que sufocasse a capacidade de resposta do país. Então, as ilhas foram se afetando assim gradativamente, né? E as medidas foram sendo adequadas às ilhas à medida que a realidade da doença ia aparecendo, e então foi isso um pouco. O que foi um tempo muito difícil realmente na altura do confinamento, porque como o país vive muito do turismo e muito também do que vem de fora, mesmo em termos de alimentação e tudo. Claro que não houve fome, não agravou, achamos que não. Mas foram questões muito delicadas que tivemos que gerir para garantir realmente não só o sustento das famílias, o emprego das famílias, e houve um grande investimento do governo inicialmente. Todos os casos positivos eram isolados, não é? Institucionalmente, e o governo assumiu todo o isolamento em casas, em hospitais de campanha, em hotéis que foram criados, que foram adaptados, não é, para o confinamento e para o isolamento de casos suspeitos, não é, e de casos confirmados, digamos assim. E isso, pronto, foi um grande... Custou muito ao país, ainda está a custar, agora pouco e pouco está a centrar espero que seja uma normalidade, não é, adaptado obviamente às condições que ainda vivemos, mas a situação não foi nada fácil, mas conseguimos suportar, conseguiu-se fazer muito, também houve muito aprendizado. O Cabo Verde é um dos países que mais testes fez, não é, a nível da África. A política foi detectar precocemente, de fazer uma busca ativa, de vigilância muito ativa que se implementou, ajudou com que realmente não houvesse assim uma sobrecarga dos serviços de saúde, e também não houve assim grandes números exagerados, como aconteceu nos outros países, não é? Mas pronto, custou um pouco, mas por outro lado, a taxa de letalidade nunca foi grande, então isso também há dentro do mal há algumas situações que nos confortam um pouco da política tomada durante a pandemia. Perfeito. Olha, nós não temos nenhuma pergunta, mas então eu gostaria que, antes de encerrar, eu vou fazer um desafio aos três. Tá?
A Rede Globo de televisão ligou para vocês e está dando 30 segundos para explicar o que foi essa palestra, né? Qual foi a mensagem que vocês consideram como prioritária, né? Jonas, 30 segundos, porque televisão é isso mesmo. Vamos lá. É esse mesmo. Bom, o que a gente falou muito foi da vigilância participativa. É uma inovação tecnológica que agrega as pessoas, engaja elas para poder responder a um processo de epidemia, mas, ao mesmo tempo, cria um canal entre a instituição e essa comunidade para que haja uma resposta mais coesa. Apontou a importância das instituições terem liderança e começarem a fazer vigilância sem esperar necessariamente que o Estado faça, já que a estrutura de vigilância tradicional vigia a casa onde a pessoa mora e não o local onde ela trabalha ou estuda, e isso é uma mudança dos tempos. Então, a vigilância participativa vem para contribuir com essa estratégia e que é uma tecnologia aberta, em que todas as pessoas, instituições podem vir fazer parte. Então, ao mesmo tempo que ela resolve um problema dela, ela também pode contribuir com um problema da sociedade de maneira geral. Perfeito. Sara, seus 30 segundos. Bom, se eu fosse falar dessa palestra, eu falaria de um conjunto das três, que, ou seja, eu acho que o recado é a emergência para a saúde pública, já não podemos trabalhar sozinhos. E foi possível perceber durante essa pandemia que quanto mais colaborativo, mais resposta nós temos. Então, eu cortaria meus 30 segundos para dizer, é importante pensar além do trabalho, é importante pensar no trabalho coletivo e é importante pensar na preparação para que toda essa situação que nós estamos enfrentando agora, quase que enxugando gelo, é possível identificar e preparar antes, mas é importante fortalecer e valorizar o profissional da vigilância, é importante pensar na questão da inteligência epidemiológica e de preparação a emergências de saúde pública, e é importante pensar como é que nós podemos responder em conjunto e não duplicar esforços, que tem sido um grande desafio global de despender muito recurso financeiro para a mesma iniciativa por diferentes instituições, ou seja, está na hora de pensar, termos menos vaidade atuando na saúde pública para que a gente comece a ter mais resultado para a comunidade. Claro. Obrigado, Sara. Da Luz. Acho que eles já disseram tudo, mas eu penso que os 30 segundos seria dizer que a saúde global deve ser pensada globalmente e a parceria, a articulação, a colaboração em todos os aspectos, sobretudo na área da vigilância, é fundamental para reforçarmos os sistemas de saúde a nível nacional e conseguir mais e melhor saúde para todos. Então, eu agradeço muito. Eu preciso deixar aqui Paulo, registrado... peço desculpas, mas o Jonas deu aqui uma ideia que eu vou ter que partilhar. Ah, sim, claro, claro. E que todos visitem Cabo Verde quando a pandemia passar. Sem dúvida, mas via Recife, tá? Via okay. Recife. Tá bem. Então, eu queria agradecer aqui a participação do Douglas, da Glória, que ficaram aí nos camarins, né, que permitiram a realização. Para mim foi uma honra participar disso daí. Foi uma coisa de altíssima qualidade, né, com informações muito importantes. Como eu já disse, lavou a alma, né, sabe, ver o pessoal fazendo epidemiologia raiz mesmo. Né? Muito interessante o que vocês fizeram, acho que nós vamos entrar em contato. Então, Jonas, Sara e da Luz, os meus cumprimentos, agradecimento por tudo que vocês estão fazendo e, com certeza, nós vamos estar ainda conversando em outros momentos. Então, eu agradeço e encerro aqui a nossa mesa redonda. Muito obrigado, Glória e Douglas, boa tarde para vocês. Tá bom? Boa tarde também. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Boa tarde.